pessoal, chegamos aqui à nossa última aula, né? A gente vai falar um pouco, que eu tinha que puxar um pouco para a enfermagem dermatológica, tendo em vista que, além de atuar como home care, eu também sou enfermeira dermatológica. E falar um pouco sobre as feridas, né? Que é uma parte do paciente que ele está em domicílio, que ele tem bastante paciente. Então, a gente vai falar da atenção domiciliar ao paciente que tem feridas e que tem estomas, né? Que é uma demanda muito grande dos pacientes crônicos e que eles estão muitas vezes internados por conta de uma lesão de difícil cicatrização e que eles são totalmente elegíveis para ir para casa. Então, assim, falar um pouco dessa internação domiciliar, da atenção domiciliar, ela tem se tornado cada vez mais comum nos últimos anos, né? E a gente precisa entender isso e saber que isso é um caminho, né? E que provavelmente é um caminho dessa deshospitalização, que é um caminho bom para o paciente, é um caminho bom para o serviço de saúde, né? Tendo em vista que a gente vai ter um tempo de hospitalização menor, a gente vai ter um custo, né? Principalmente os pacientes do SUS, um custo também menor de internação. Então, a gente tem que pensar, né, que isso é uma vertente que está crescendo muito para os cuidados assistenciais no domicílio. Isso porque esse cuidado também é dado dentro da casa do paciente, então a gente já consegue ainda mais focada no cuidado, que vai levar em consideração muito detalhe. Eu sempre digo que cada casa é uma realidade, cada casa a gente tem uma história, então a gente precisa entender cada domicílio, né? E esse home care, ele vai auxiliar principalmente aquele paciente que está fragilizado, que tem uma ferida que tem muito tempo, que não consegue cicatrizar. Então, a gente pode levar esse paciente para casa de forma humanizada e individualizada, trazer o cuidado para esse paciente, que é um paciente que tem uma lesão. Esse é o tipo de atendimento mais dedicado ao paciente e é uma excelente alternativa para quem apresenta lesões complexas, né, de difícil cicatrização e que possui dificuldade de locomoção, ou seja, ele não consegue ir até a unidade básica de saúde, ele não consegue ir até um consultório, ele não consegue ir até o hospital para poder dar continuidade à realização desses curativos. Então, a gente tem um home care como uma mão amiga, né, que vai estar próxima a esse paciente que tem essa dificuldade, não só de locomoção, gente, mas também de acessibilidade, porque muitas vezes o paciente, ele não tem condições financeiras mesmo de estar fazendo o atendimento para esse paciente. E a maioria das vezes, é importante destacar que esses pacientes, eles necessitam de uma orientação da equipe multiprofissional. Então, nessa equipe multiprofissional, a gente vai ter a enfermeira, né, que ela vai ser a direcionadora de todos os cuidados, tendo em vista que a gente tem respaldo pelo nosso Conselho Federal e regional para tratamento de lesão, né? Então, a gente também vai ter o acompanhamento médico, o acompanhamento nutricional, a depender do local da lesão do paciente. A gente vai ter um fisioterapeuta que também vai estar ali próximo. Se esse paciente tiver uma disfagia e não consegue deglutir, então ele vai ter uma dificuldade de ter um aporte calórico, então a gente vai ter uma fono que vai estar ali presente junto com a nutricionista. Então, a gente vai ter uma equipe multiprofissional que vai tentar melhorar o resultado e aumentar o bem-estar desse paciente que necessita de cuidado no domicílio. Então, em geral, esses procedimentos eles são feitos diariamente pelo técnico de enfermagem, né, que vai se deslocar até a residência do paciente, inclusive para realizar a troca do curativo e fazer a manutenção. E o que isso quer dizer? Eu, enquanto enfermeira, avalio meu paciente uma vez na semana, né, a depender 2 vezes na semana, depende muito da lesão desse paciente. Vou fazer a avaliação dele e digo, ó, a avaliação o curativo será feito a cada 24 horas, a cada 48 horas, a cada 72 horas. Levando em consideração que o técnico de enfermagem, através do nosso conselho de enfermagem, da resolução 567 de 2018, ele pode fazer o curativo de estágio até o estágio 3, se for orientado e prescrito pela enfermeira. Então, o técnico ele pode sim fazer o curativo, não tem problema nenhum. Então, ele vai se deslocar até a residência do paciente, dentro da prescrição que foi feita pela enfermeira, ele está orientado e respaldado pelo conselho que ele pode fazer a troca desse curativo e a manutenção desse curativo. Então, a enfermeira vai lá, avalia e vê se a periodicidade de troca, se vai ser a cada 24 horas, a cada 32, prescreve o curativo e aí sim o técnico pode fazer. O que ele não pode fazer é realizar o curativo sem a orientação do profissional da enfermagem. Diante disso, ele pode fazer tranquilamente, não tem problema, porque a gente tem um respaldo, como eu já falei para vocês, da resolução 567 de 2018 do Conselho Federal de Enfermagem, que respalda
quem é a pessoa, quem são os profissionais e até qual estágio de lesão cada profissional pode fazer a troca de curativo e a manutenção desse curativo. E aí o enfermeiro, como eu já falei para vocês, ele vai executar, vai acompanhar, vai avaliar a ferida, né? E com a supervisão técnica de um profissional médico. Tendo em vista que, nessa mesma resolução que eu falei para vocês, 567 de 2018, a gente tem respaldo para prescrever curativo sem problema nenhum. Então, a gente não precisa, nesse âmbito da lesão, do curativo, da prescrição do curativo, a gente não precisa ter o aval médico, né, para prescrever cuidados de enfermagem no que se diz ao tratamento de lesão. O que a gente pode ter enquanto supervisão é que o médico pode solicitar exames laboratoriais, né, porque a gente não faz essa solicitação até que estejamos na unidade básica de saúde, para alguns, de acordo com o manual da atenção básica. E algumas outras demandas, né, que é supervisão médica, mas a prescrição de cuidados de curativo, o enfermeiro, sim, ele pode fazer sem problema nenhum. E isso vai facilitar também, né, a alteração e a conduta, se for o caso, porque o enfermeiro, ele está apto, né, enfermeiro tanto estomaterapeuta como enfermeiro dermatológico, e até mesmo enfermeiro que não tem uma especialização, mas que ele conheça, né, o tipo de ferida que aquele paciente tem, qual é o tipo de tecido que tem ali, qual é a cobertura que ele vai escolher naquele momento, não tem problema nenhum, porque ele tem respaldo pelo Conselho Federal de Enfermagem. Então, o processo de cuidado, ele é feito, né, em pacientes com lesão com pressão, né, aquelas lesões que a gente desenvolve dentro das proeminências ósseas dos pacientes que são acamados, né. Quando eu tenho um paciente que ele é frágil, que ele tem desnutrição, que ele é um paciente diabético, ele tem uma vasculopatia, eu tenho lesões cutâneas e outras pessoas também no pós-operatório que também têm lesão. Então, esse mais ou menos é o perfil do paciente com ferida que eu posso ter na casa. Além disso, eu tenho um cuidado com gastrostomia, traqueostomia, colostomia, as lesões por pressão, eu tenho as úlceras vasculogênicas, eu tenho os pacientes com pé diabético. Então, todos esses pacientes, né, são perfis de pacientes que eu tenho com feridas no domicílio, que são feridas que muitas vezes são de difícil cicatrização, né, e sem falar das feridas operatórias também, mas eu tenho um paciente de uma ferida de difícil cicatrização, eu posso fazer a solicitação, né, a enfermagem, juntamente com o médico da unidade hospitalar, faz esse plano de deshospitalização e nós, da unidade de home care, vemos as possibilidades clínicas e sociais, né, desse paciente ir para casa, sabendo e ressaltando que esse paciente que tem lesões, né, ele é um paciente completamente elegível desde quando ele não tem nenhuma complicação para ir para o domicílio.